Eu me lembrei que quando me converti, junho de 93, quer dizer, eu acho essa palavra conversão um troço meio, deve ser explicado. Eu não entreguei a Jesus a condição da minha vida. Eu me lembro que quem me levou para conhecer Jesus, ter um encontro com ele, foi o Luciano com a Júlia. E eu me lembro que nos encontros da Donete que a gente fazia, muitos encontros, a Júlia cantava a Rude Cruz, o hino da Rude Cruz. E eu me lembro que eu ficava assim, olhando assim para ela, assim, Jesus, quando é que eu vou chegar lá, gente? Ficava assim olhando, e eu queria muito que ela estivesse cantando essa música, mas ela sofreu uma cirurgia, não pôde estar aqui. E eu ficava olhando, cara, que para mim era um troço surreal, um troço inexistente. Quando o pastor falou bem assim, você não quer falar alguma coisa de cruz? Eu falei assim, deixa eu fazer um estudo sobre o hino Rude Cruz. Eu acho que a gente, muitas vezes, a gente canta um hino aqui e a gente não tem a profundidade do estudo que o cara que escreveu ele. Entendeu? E esse hino, ele está no inário, no número 291. Ele diz o seguinte: Rude Cruz se erigiu, quer dizer, surgiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu acho que a gente, quando vai cantar, a gente tem que entender as coisas para cantar. E me veio que eu não conhecia a palavra emblema. O que é emblema no contexto do hino? Emblema é uma figura simbólica, uma sentença que encerra uma ideia moral numa linguagem. Eu achei isso fenomenal. É quando o cara olha para a cruz e aquilo representa uma realidade para ele. Não ele usa essa figura. É um objeto concreto, representativo de uma ideia abstrata. Esse é o emblema da música. Aí ele vai para o coro. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Segunda estrofe. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhante paixão. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Ele volta a estrofe de novo. Aí ele fala: nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para a minha santificação. Deus tem posto nesse ano inteiro, nós já estamos no mês de outubro, Deus tem posto no meu coração essa palavra santificação. É uma palavra extremamente mal compreendida, sabe? Mas é a vontade de Deus, está lá em Colossenses. E ela envolve um conceito de dinâmica, um conceito de crescimento na fé. Quando Deus fala que ninguém pode acessar o reino sem a santificação, ninguém verá Deus. A terceira estrofe diz o seguinte: nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus. Quarto, desculpa. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aí é que me pegou. Como uma parte da glória hei de ter? O que é a parte da glória?
E Deus põe no meu coração uma coisa muito legal, que a gente ora o Pai Nosso, né? Toda honra, toda glória, todo poder é seu. E aqui, ele fala que uma parte da glória, um excesso de amor de Jesus, ele vai dar para nós. Amém. Eu achei isso. Eu queria muito que o Luciano e a Júlia tivessem aqui para cantar isso aí. E aí eu fui fazer um estudo do que é a mensagem da cruz. Quando ele fala bem assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amar a mensagem da cruz e proclamá-la. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Então, amar a mensagem da cruz e proclamá-la é anunciar o amor de Deus para as pessoas, para o mundo, sem olhar para a religião, sem olhar para distinção de cor, sem olhar para sexo, sem olhar para raça. E eu fiquei muito imaginando, né, sendo convocado 300 mil reservistas da Rússia, e ele pagando 260 mil reais por cada pessoa que eu matar. Eu não sei como funciona isso. Talvez eu esteja muito atrasado, né? Essa canção ela é extremamente conhecida em todas as igrejas. Em todas as igrejas, no momento, a pessoa gravou. Pastor Ronaldo, tem o seu CD, não tem? Tem. Rua de Cruz? Todo mundo canta essa música. Todo mundo, ela faz parte do hinário. Ela foi composta em 1913 por um pastor chamado George Bernard, e o título em inglês é de Old Rugged Cross, né? E aqui no Brasil ela foi feita, a tradução dela Rude Cruz, ou mais conhecida como a Mensagem da Cruz. Na realidade, a tradução literal seria a velha e rude cruz. E ela foi pregada numa igreja lá em Michigan, em Pokémon, e eu comecei a analisar o que leva uma pessoa a compor essa música, né? O que leva uma pessoa a compor? E o coro que nós iniciamos, né? Assim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. É uma parte mais conhecida da música, todo mundo conhece a música, mas ela traz uma série de ideias para a gente, reflexões para a gente fazer a respeito da nossa vida cristã. Final, para você, para mim, para nós que já cantamos essa música umas 200 vezes, não, a Tati não conhecia essa música, eu quero isentar a Tati é inocente, não é da época dela. O que é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz, né? Você perguntar para alguém, a mensagem da cruz é o hino, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, aquela plaquinha que está aí em cima, né? Seria bom se fosse, né? Acho que se fizer uma análise, vai acabar nele, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Então, talvez acabe lá. Mas não é isso, né? Isso seria muito simples. Se você ler a estrofe aí, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Como é que os evangelhos definem? Como é que os evangelhos definem que uma pessoa canta essa estrofe e siga essa estrofe?
de dispor a pegar a sua cruz, a vida toda, até a morte. Aleluia. Até que ela morra. E eu me vi muito naquele texto de Paulo, em Filipenses, que ele fala bem assim: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, né? Talvez o compositor tenha pensado nesse versículo. Mas ao longo da história do movimento evangélico no mundo, muitas distorções aconteceram, né? E era uma tecla que eles batiam na tecla, que o meu mundo não é daqui. Jesus fala bem assim, na carta dos Hebreus: vocês eram considerados estrangeiros e peregrinos. Meu mundo não é daqui. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o meu mundo daqui, o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, 36. Essa ideia foi disseminada no começo do movimento evangélico, e onde dizia que se apegar às coisas do mundo é que era errado, que você tinha que cuidar da sua alma, você tinha que estar bem com Deus, você tinha que agir de forma como Ele define, de tal maneira que negar o mundo seria tomar a cruz e seguir Jesus. Essa é a ideia inicial do movimento evangélico no mundo. E então a mensagem da cruz, ela foi transformada, ela foi modificada, ela foi tipo pregar os dogmas cristãos, de tal maneira que você transformasse todas as pessoas no mundo ao cristianismo, e que tudo aquilo que o cristianismo mostra para você, tipo ser a vontade de Deus, é em contrapartida à negação do mundo. Você tinha que separar as coisas desse jeito. Como se essa parte, você seguir tudo aquilo que os dogmas cristãos diziam e negar as coisas do mundo, concedesse a você a vida eterna e a vida na glória. E aí volta de novo aquela palavrinha santificação. O fato de você viver no mundo, glorificar as coisas de Deus, há um processo, um caminhar. Mas Deus fala que você vai ter a vida eterna, passando pelo processo da santificação. Mas quando você lê os evangelhos com um pouco mais de calma, quando você lê os evangelhos com um pouco mais de base, você vai ver uma coisa interessante, que é como é que Jesus agia no mundo. Porque ele é a nossa referência. Como é que ele agia no mundo? Então veja bem, você vê que Jesus tinha um profundo envolvimento com o seu tempo. Você via que Jesus ele estava inserido nos problemas da sua comunidade, ele tinha uma visão para aquelas pessoas marginalizadas e os menos privilegiados da sociedade. Você está lembrado do desenvolvimento dele com os leprosos? Ele nunca negava os leprosos. Então, longe de ser alguém que desprezava os prazeres do mundo, veja bem o que os evangelhos dizem, que Jesus era considerado glutão e bebedor de vinho. Ele não desperdiçava uma festa, não. Ele estava lá. Você vê que os evangelhos mostram que Jesus se alegrava com a vida. Amém. Mas os evangelhos revelam Jesus que, ao falar do mundo, ele não falava das coisas existentes. Glória a Deus. Ele falava
Ele falava de um mundo, de um sistema de poder que corrompe os seres humanos e a natureza. Ele falava de uma vida que se volta somente para si e esquece ao próximo, como se o próximo não fosse igual a ele, a imagem e semelhança de Deus. Ele falava que de maneira nenhuma, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Ele deixava claro que isso quer dizer o seguinte: não se entregar a um sistema que tem como base o egoísmo, que é a parte pessoal, e a falta de empatia com o próximo. Então nós estamos caminhando para entender qual é a mensagem da cruz. O que ela mostra? A mensagem da cruz também mostra, os evangelhos, não tem a ver com uma como é que eu falo com você? Uma noção de um Deus contabilista. Tá? Daquele que olha os bons e os maus, né? Para recompensar os bons e punir os maus. Essa ideia é desfeita nos evangelhos. Deus é um Deus sobre todas as coisas. Eu acho bonito que na estrofe 1 do hino que nós vemos aqui, ele fala assim: mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Ele não deu a vida para pessoas bonzinhos, nem para isso, para aquilo. Deu a vida para mim, pecador. Eu estava estudando esse hino, sempre os dois primeiros versos de cada estrofe, ele fala do evento. E os dois versos seguintes da estrofe, ele fala da atividade pessoal. Eu achei isso fenomenal. Veja, que quando você faz uma coisa, a Bíblia fala, Deus é amor. Então, quando ele pega e fala em amor, ele é incapaz de fazer alguma coisa que não seja por amor. Aleluia. E Deus é um Deus que ele faz o seguinte, que o amor é uma forma de entrega. Ele entregou o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, foi uma atitude em amor. Então, o fato de Jesus morrer na cruz não libera que ele morreu na cruz só para o pecador ou para o inocente. E se ele fez isso em amor, ele não espera recompensa. Porque todo aquele que faz alguma coisa esperando uma recompensa, ele fez um negócio. Ele fez aquilo que a gente chama de toma lá, dá cá. Se você faz alguma coisa esperando a recompensa, não vai dar certo não. Cantar essa música, portanto, deve nos fazer repensar se o que temos levado é realmente a mensagem da cruz, do amor de Deus pela humanidade, que não faz distinção de pessoas, ou se estamos levando um apanhado de dogmas para as pessoas se converterem a uma religião, a uma igreja, preferencialmente a nossa. Do mesmo modo, faz-nos repensar se a cruz que estamos levando não é um fardo de dogmas, não é um peso de dogmas que a gente não possa tocar com o dedinho, ou se é realmente um símbolo de entrega e amor ao próximo. Aleluia. Devemos refletir se seguimos a Cristo porque nos encontramos com Ele de fato, porque nós tivemos nossa vida modificada por esse encontro. Então nós queremos levar para as pessoas esse mesmo benefício, ou
Se nós estamos fazendo isso por ter uma recompensa, pelo fato da vida reta que nós temos aqui na terra, nós vamos querer uma recompensa lá no céu. Nós temos que ver isso aí. Nós temos que ver se não é hora da gente se engajar no mundo. Engajar no mundo é um conjunto de atitudes. É como é que nós olhamos para o próximo. É como é que se nós conseguimos gerar vida. Como é que será que nós vamos mudar a vida das pessoas? Eu estava conversando aqui hoje, antes de entrar aqui, e estava contando a história do Negão, do Reginaldo. Não pode falar Negão, né? Já falou. Paga o que eu falei. E o Reginaldo é um cara hoje que tem uma casa, tem uma família, tem uma dignidade, tem carro, tem moto. E começou com uma atitude de alguém que olhou para o Reginaldo e não enxergou aquela pessoa alcoolizada, aquela pessoa drogada, aquela pessoa negra, mas olhou um semelhante. E mudou a vida dele. Glória a Deus. Eu acho muito bonito que a mensagem da cruz implica em amar o mundo e os seus habitantes. E eu tenho insistido nessa palavra amor, não no sentido de sentimento. Amor, sentimento é para poeta. Amor bíblico é comportamento. É como eu me comporto, não é como eu me sinto. Lutar pelos direitos desfavorecidos. Eu não estou fazendo campanha política aqui não. Tem uma eleição domingo que vem. Amar o mundo e seus habitantes, lutar pelos direitos dos desfavorecidos, engajar-se na transformação da sociedade e odiar o sistema mundano que rouba, destrói e mata os desprivilegiados da qualidade. Isso não é campanha política não. Mas eu fico imaginando que se você olhar para a cruz e não ver isso, não ver que alguém se sacrificou por você, e que é um egoísmo você não se sacrificar pelo outro, é que eu não entendo. A gente tem muitos exemplos aqui na igreja. Se nós tomarmos uma série de atitudes, nós dizermos que somos cristãos, mas não haver esse engajamento no mundo que muda a vida de pessoas, não é sobre coisas que nós vamos pregar o cristianismo. Se você analisar a Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus, uma segunda vez que ele voltar nos resgatar, ele vai implementar o reino dele, as normas do reino dele. Mas na primeira vez ele veio e morreu na cruz por pessoas, não por coisas. Na visão de Isaías, eu fui procurar na Bíblia, o que cada um deles olha para a cruz e enxerga? Na visão de Isaías, a mensagem da cruz significa libertação. Se você pegar a primeira, Isaías 59, 1 e 3, ele diz que os seus pecados é que fazem divisão entre mim e ti. Se você pegar o Salmo 22, versículo 1, Jesus, humano, pregado na cruz, porque se fosse Deus ele não morria. Ele é pregado na cruz, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Jamais Deus abandonaria ele. Mas é que havia uma nuvem escura de todos os pecados da humanidade, dividindo Jesus na cruz de Deus. Por isso que ele fala esse salmo. E se você pegar Isaías 53, 4 e 5, ele fala assim: ele levou sobre si os meus pecados. Glória a Deus. Então quando você olha para a cruz, você tem que enxergar essa visão, a visão de Isaías 760 anos antes de ter a cruz. Glória a Deus. Na visão do apóstolo
Paulo, que é um dos versículos que eu acho mais difíceis na Bíblia. É quando Paulo fala lá em Filipenses 1:21, ele fala bem assim, porque, deixa eu explicar para vocês, ele fala, vou explicar direitinho, com calma, porque se eu continuar vivendo, o meu viver é Cristo. Mas se eu morrer, eu vou ter lucro. Eu não sei qual o lucro que Paulo estava se referindo, mas Paulo estava se referindo ao lucro da ressurreição, não era da coroa, não. Mas Jesus Cristo, qual é a visão de Jesus Cristo da cruz? Eu acho lindo, porque Jesus pregado na cruz, ele vira para Deus e fala assim, peraí, amigo, culpa eles não sabem o que fazem. E ele pregado na cruz, ele foi pregado na cruz vertical, que significa amar a Deus sobre todas as coisas, e a cruz horizontal, é o meu próximo como a si mesmo. Amém. Essa é a visão de Jesus da cruz. E ele estava pregado lá. E eu fui fazer uma pesquisa sobre umas coisas correlatas ao que significa a mensagem da cruz. Teve um cidadão, Eduardo de la Herra, ele fez um hino chamado El Árbol de la Cruz, quer dizer, a mensagem da cruz. Ele comentando, ele fala o seguinte: a partir daquela tarde de ignomínia, de trevas e dor, tarde de gritos até um céu negro de tormenta, entendemos o que significam para Deus e para nós mesmos o mal que fazemos, o bem que passamos por alto, o amor que negamos e a mediocridade em que vegetamos. Entendemos bem tudo aquilo que desfazemos e derrubamos, o que não construímos e rachamos com as nossas mãos. Compreendemos então a extensão do pecado. Certamente, desde aquela primeira sexta-feira santa, calibramos a espessura do mal sofrido e realizado. Eu achei isso muito difícil, né? E na cruz se condensa, se resume o pecado daqueles que lavam as mãos. Depois de haver pactuado os interesses do poder para condenar um justo com os Pilatos. Então, muitas vezes nós não tomamos decisão, muitas vezes nós agimos com os Pilatos. Muitas vezes nós lavamos as mãos em determinadas situações. Na cruz se condensam os pecados que fazem religião com poder e opressão. Daqueles que rasgam as suas vestimentas, mas não rasgam os seus corações. Lembra de Caifás? Olha lá ele para mostrar para nós. O pecado que se refugiam no poder da lei, daqueles que se refugiam no poder da lei, dos rituais, daqueles que preferem um culto cheio de gente, menos do poder de Deus. Lembra dos sumos sacerdotes, dos escribas? Eu fico vendo os evangelhos todos, quando tem aquelas pessoas que gostam de impressionar o outro, como se fosse uma mágica dele mesmo. Lembra de Paulo, lá em Atos? Ele ganhava dinheiro com alguém profetizando. Então ele tinha que olhar para a cruz. Paulo fala bem assim, em nome de Jesus, sai dela. Tem que olhar para a cruz. Glória a Deus. Aí você vê que a cruz também ela condensa a traição das pessoas, a não presença das pessoas. Quando Jesus foi condenado, vendido por Judas, e os apóstolos, a maioria deles deve ter fugido dali. Acho que João ficou, porque ele vira para João e fala: eis aí tua mãe, né? Acho que João ficou. Mas a maioria foge. Acabou. Eu fico imaginando que
todo mundo que sacrificava Jesus, desde que ele foi preso, que ele foi torturado lá na casa de Caifás, que ele foi torturado lá junto a Pilatos, que ele foi, carregou aquela trave, caminhou aquele caminho, chegou lá na cruz, todo mundo falava assim, matão, cara. A visão deles é que eles não tinham ideia que a cruz para Jesus era um portal, né? Eu vou entrar aqui e vou sair lá com o Pai, amigo. Vocês estão mal. Vocês estão mal. Vocês é que vão ficar no mal. E ele foi lá. As pessoas não levam, às vezes nós não entendemos que os sofrimentos que nós temos nessa vida é para nos tornar melhor, tornar como Jesus. E na cruz se condensa o cansaço dos bons, a infidelidade dos inconstantes, a fuga dos que haviam de ficar ali. Eu não sei, você caminhou 3 anos e meio com Jesus, viu os milagres que ele fez, quando chega na cruz, fala assim, o cara morreu. Os dois lá de Maús, né? Oh, mas será que só você que não sabe o que aconteceu lá? Jesus falou, o que aconteceu? Talvez eles dissessem assim, rapaz, tinha um cidadão que falou um monte de abobrinha lá, não aconteceu nada. Eu falei, sério? E ele caminhando com eles aí. A cruz, ela nos mostra a dimensão absurda do mal que fazemos, do bem que omitimos, da mediocridade que abraçamos, da comunidade, da nossa comunidade, do nosso egoísmo. Eu não acredito que alguém suba na cruz, não. Mas a gente canta, eu vou levar a minha cruz, até por uma coroa trocada. A cruz, enfim, nos revela a espessura do mal. Fiquei imaginando essa frase. Aí quando eu vejo o Putin mandando irmão atirar irmão, eu posso ter essa dimensão real, atual. Como é que alguém pode pregar o outro para morrer? Vai ficar pregado até morrer. Isso é mal. Mas quando ele faz isso, ele revela que ele quer nos tirar daí. Ele nos tirar de Simão. Cristo carregou nossos pecados, morreu para que tivéssemos vida. Então, resumindo, concluindo, se o pecado é a morte, a cruz é vida. Somente contemplando Cristo sofredor na cruz, nós podemos despertar do nosso conforto espiritual, podemos sair da nossa morte, como Lázaro, à luz da ressurreição. Isso que eu queria passar com vocês, algo que falou muito comigo. Queria convidar o pastor Ronaldo, a minha amiga Tati, que eu apresentei o hino para ela. Pegar no teu pé, Tati. Conversar sobre o Júnior, vamos cantar essa música. Com essa compreensão. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? A mensagem que diz que eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele, no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocada. Quero aproveitar esses 10 minutinhos que o Júnior está aqui e falar para você sobre
as eleições agora no dia 2. Não esquece a mensagem da cruz, não. Não esquece essa pregação de hoje. Você tem responsabilidade com os seus irmãos, com as pessoas que são próximas de você. Você tem responsabilidade. Não estou falando que você votar no candidato, votar no outro, deixar de votar um, votar no outro. A única coisa que eu preciso é que aquilo que você crê, você não vote contra a sua crença. É só isso. Não quero que você vote contra. Porque aí, no mínimo, você seria um idiota. Se você ama o pastor Ronaldo, você ama a liberdade que você tem de culto, se você ama a Bíblia, como você pode dar legalidade para o Brasil, legalidade para a nação brasileira, votando no presidente que é aliado de países que matam pastores, que rasgam a Bíblia e que queimam a igreja? Você tem que dizer para mim, velho. A hora que você apertar o voto lá, você tem que falar: não, mas aqui no Brasil não faz isso. Pô, falando no Brasil. Mas como é que você vota em alguém que apoia países que matam o pastor Ronaldo, que queima El Shaddai e que rasga a Bíblia? Isso se acontecer, eu voto contra. Então aproveita. Dia 2 você tem uma oportunidade. Mas você tem que estar consciente do que você está fazendo. Não só. Você pode votar em quem você quiser. Mas uma vez que você votar, não olha para a cruz, não, e peça perdão. Mas não. Você foi consciente. Amém? Pastor, não.